Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia nessa segunda-feira, véspera de jogo importante na Copa do Brasil. Vamos atualizar informações sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes eu pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet. É a patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Ontem mais um bilhete que eu dei dica aqui, bateu, até publiquei lá no Instagram, né? E hoje eu fiz um outro bilhete, tem Cruzeiro e Fortaleza, tem os jogos nas Olimpíadas. Eu vou tentar pegar um gol da Espanha contra o Marrocos, tá? E junto com um gol do Cruzeiro. Se sair um gol do Cruzeiro, já não estamos ready, porque é aquele over 1. Né? Se sair 2 gols do Cruzeiro, é o que eu vou buscar na partida, aí a gente tem um green, tá? Então, eu vou pegar mais de um gol do Cruzeiro no jogo contra o Fortaleza, e no jogo da Espanha, um gol simples da Espanha, uma odd de quase 1,90, vamos buscar também, o link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado 2024. Lembre-se de jogar com responsabilidade, que é para maior de idade. Bom, vamos lá, né? Agora vamos falar de Vasco. Ontem teve rodada, o término não, porque tem o jogo do Fortaleza contra o Cruzeiro hoje, né? Mas teve jogos do Campeonato Brasileiro ontem, 20ª rodada, o Fluminense encarou o Bahia, o Fluminense aí, ó, a gente zoou o Fluminense, era lanterna, torce pra que caia, é a resenha do futebol. Mas ó, desde que o Thiago Silva chegou, Pedrinho, são 4 vitórias por 1-0. É isso que você tá ouvindo, 4 vitórias do Fluminense sem tomar um gol no Campeonato Brasileiro. Quando mesclou o time para jogar a Copa do Brasil, aí tomou porrada do Juventude. Mas no Campeonato Brasileiro, que eles estão priorizando e estão certo de priorizar, são 4 vitórias sem tomar gol. O Thiago Silva lá atrás, resolvendo o problema defensivo do Fluminense, e no ataque, um garoto lá, tal do Cauã, arrebentando de jogar. Né, o Rafael Paiva? Por que você parou de utilizar a molecada do Vasco? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então você tem, e ainda vou completar, tem o Mano Menezes, um técnico experiente, isso aí serve para mim também, porque eu defendi a permanência do interino. Então, para quem queria um técnico cascudo, o Fluminense fechou o pacote, um técnico cascudo, um zagueiro xerifão, né, que chegou e resolveu o problema da defesa, e um garoto no ataque. Pronto, olha o combo do Fluminense, 4 jogos, 4 vitórias sem tomar gols, está em vias de sair da zona de rebaixamento. Fluminense não cai, esquece. Fluminense não cai. Brinquei, zoei, falei que tô torcendo para eles caírem, mas o Fluminense não cai. O tal do Thiago Santos, zagueiro que faz dupla com o Thiago Silva, tomou o 3º cartão amarelo, desfalca o Fluminense no jogo contra o Vasco, tá? Então, o Fluminense deve ter a zaga aí mexida para esse clássico no sábado. Enfim, o Fluminense venceu o Bahia 1-0, o Corinthians 1-1 contra o Juventude, com aquela expulsão do goleiro do Juventude, Mandrake, viu? Mais uma vez, né? Mais uma vez. O cara nem encostou direito no jogador do Corinthians, que seguiu na jogada e o juiz expulsou o goleiro do Juventude. Então 1-1, e o Atlético Paranaense que perdeu em casa para o Grêmio. Olha o Grêmio vencendo de novo. Fluminense vencendo, o Grêmio vencendo, o Grêmio venceu 2-0. Criciúma venceu, Vitória vem de 2 vitórias seguidas, o Vasco 4 jogos sem vencer. Essa é a nossa realidade hoje, tá? O Vasco continua na 11ª colocação com 24 pontos, 18 rodadas que faltam para o campeonato para o Vasco fazer 20 pontos. Essa é a nossa competição, é o que eu falava aqui quando os emocionados que achavam que o Vasco ia para a Libertadores ser campeão da Copa do Brasil ficavam me xingando aqui. A nossa competição é essa. É nas próximas 18 rodadas fazer 20 pontos, somar 44, 21 pontos, soma 45, se livra do rebaixamento, e aí o que vier é lucro. Se vier uma Sul-Americana, uma pré-Libertadores, aí é lucro. Mas o nosso campeonato, o nosso foco é esse ainda aí. É o Corinthians, é o Grêmio, é o Fluminense, é o Criciúma, é o Juventude, é o Atlético Goianiense, é o Cuiabá. Essa é a nossa competição.
Por isso que eu pedia pé no chão quando via aí o Vasco ganhar e muita gente se emocionar, até porque o time era exatamente o mesmo. E continua exatamente o mesmo. Vou falar do time do Vasco daqui a pouco, só trazer uma notícia aqui, o técnico do Atlético Goianiense, o Wagner Mancini, foi demitido, tá? É o nosso próximo adversário, amanhã na Copa do Brasil. Pois o Adson Batista lá, o CEO, aquele que deu a entrevista sentando o aço a primeira vez, chamando jogadores de frouxo, agora deu uma entrevista dizendo que nunca perdeu, tanto igual vem perdendo, criticou o Wagner Mancini, criticou os jogadores. O Wagner Mancini deu uma entrevista depois também, falou que tem um acordo com ele de fio do bigode, tem nem nada assinado, se quisesse podia chegar nele e conversar, pois ele chegou e conversou e demitiu o Wagner Mancini, não está mais no comando técnico aí do Dragão. Ele fala que, até o Wagner Mancini falou na coletiva, eu vi a coletiva, dizendo que o Atlético vinha com uma sobrecarga muito grande, são 12 pontos no Campeonato Brasileiro, sabe que é difícil sair da situação e o time quando toma um gol, o emocional fica muito abalado. Então é uma questão emocional, segundo o Wagner Mancini. Tá aí, o Wagner Mancini não vai comandar o time do Atlético Goianiense amanhã na Copa do Brasil, tá? O jogo é amanhã, tá? E uma pergunta que eu quero fazer aqui para o Rafael Paiva é quem é que ele vai colocar de dupla de zaga? Quem que ele vai colocar? Porque assim, você vai lembrar quando o Rafael Paiva assumiu o futebol do Vasco depois da passagem desastrosa do português, né, o Álvaro Pacheco, ele meteu uma molecada para jogar contra o São Paulo e contra o Internacional. E ele ganhou de goleada do São Paulo e ele ganhou do Internacional jogando fora. E eu lembro de uma entrevista coletiva, ele falando do uso da molecada, né, que foi gol do Leandrinho, que o Lincoln entrou, fez gol também, né, usou o Eric Marcos, usou o Estrela, usou o JP, o GB agora voltou, fez gol. E aí ele falou que houve uma necessidade de mesclar para ganhar na questão física, que isso estava faltando muito para o time do Vasco. Eu precisava colocar os moleques para poder dar um gás nesse time do Vasco. Tirou o Galdames, tirou o Léo Pelé, foi tirando e colocando os moleques. E deu certo. A gente chegou aqui e elogiou. O Vasco ganhou mais vigor físico no meio de campo, no ataque, defensivamente. E aos poucos ele foi sacando um por um. O Estrela, obviamente, se machucou. E uma coisa que eu não entendo, que é estranho, é o seguinte: você vai jogar contra o time B do Bragantino, em casa. E aí você precisa poupar alguns jogadores, como ele fez lá, o Verratti, o Coutinho, o Piton, né? Beleza, você precisa poupar alguns jogadores. Por que ele não utilizou a base? Por que só o GB? Por que ele não colocou o Leandrinho? Por que ele não colocou os moleques? Por que ele não colocou o JP ao invés do Souza? A pergunta é, será que o Pedrinho e o Felipe estão forçando a barra para colocarem os caras que foram contratados na janela e que não tem condição de jogo? Porque o Alex Teixeira já estourou, tá machucado. O Souza nitidamente fora de forma, sem condições, mas colocou ele como titular. O Coutinho sem ritmo. E eu falei, não adianta, se ficar escalando o Coutinho para ficar jogando no meio de campo, saída de bola, toquinho para lá, toquinho para cá, vão queimar o Coutinho, já tem uma galera xingando o Coutinho. Não presta, pra que voltou, tá fora de forma. Se não botar o Coutinho para jogar lá no final, no último passe, para o centroavante, para ele estar dentro da área, fazer o gol, aí, meu amigo, você vai ver daqui a pouco o Coutinho virar Alex Teixeira. Mesma situação do Alex Teixeira. Já tem gente falando que o Coutinho não tem que ser titular, que o titular tem que ser o Payet, por meritocracia. É quem tá chegando e tá resolvendo. Então, das contratações que o Pedrinho trouxe na janela, nenhuma resolveu o problema do Vasco. Nenhum titular. Se você pegar essa situação do Coutinho, tá jogando fora de ritmo e fora da posição. E o Emerson, que pouco fez também. Nada. Então uma janela até aqui inútil. E cadê o zagueiro? Cadê a contratação do zagueiro? Tá acabando a janela. Essas coisas, elas precisam ser pontuadas. O Pedrinho precisa botar a cara para explicar. Ou vai ficar fazendo o papel de covarde que fazia o seu Paulo Brax,
que fazia os outros gestores. O Luiz Melo, o Salgado, só colocava a cara quando tava docinho, para cantar junto com a torcida, com a Força Jovem e sair bonitinho nos filmes, nas fotos. Na hora da dificuldade, ninguém vê a cara de ninguém. Por que não assume responsabilidade? Por que não vem numa coletiva igual o presidente do Atlético Goianiense, falando besteira ou não, mas bota a cara para falar de arbitragem, para falar do time, para falar de futebol? O Pedrinho tem conhecimento de futebol? Então não estou gostando dessa postura não, cara. Apoiei, falei mais uma vez, apoiei a retomada do futebol do Vasco, apoiei a permanência do Paiva, né? Apoiei muita coisa aí, mas tem muita coisa aí já saindo de rota, muita coisa já desagradando. Jogador sem condição estando em campo, parece que o Paiva passou a ser só um boneco de posto, sem contratações, muita coisa aí, né, para ser explicada e ninguém coloca a cara, ninguém coloca a porra da cara. Tá aí então a janela fechando, os moleques não sendo utilizados mais pelo Paiva, que é um jogador de base, que com certeza deve estar querendo usar a molecada, mas está sofrendo alguma pressão para não colocar os moleques. Você pode ter certeza absoluta disso. Para botar o... Quando eu falei, olha, tem que ter muito cuidado, o time está encaixado, está jogando certinho, quando chegar o Coutinho, vamos forçar uma entrada, igual fizeram com o Andrei Santos, e se não souber fazer essa transição, vai foder com o time. 4 jogos, e até agora eu não anotei os 3 pontinhos para conta do pai, que é o que dizia a música da festa na barreira. Porque fazer festa, a torcida do Vasco ama, né? Agora o time fudido, não ganha de ninguém e a gente fazendo festa. Cadê os 3 pontinhos para conta do pai? Tô esperando, tá? A janela vai fechar e até agora nada. Bom, falar em janela, para finalizar, a barca de saída também, cadê? Definiu quem vai sair? O Galdames deu uma entrevista pro GE dizendo que ele não vai sair não. Que não teve, que ele não recebeu ligação da Universidade lá do Católica do Chile, nem ele, nem o empresário dele, que não sabe de onde está saindo essas conversas, que isso é mentira. Então, Galdames dizendo que vai ficar, salário caríssimo, altíssimo, né? A herança dessa empresa safada, dessa quadrilha que colocaram no Vasco da Gama. Tá lá o Botafogo brigando por título, o Bahia, mal ou bem, tá lá entre os primeiros, o Cruzeiro agora com o dono cruzeirense também é outro time, jogando, brigando lá em cima. A única SAF arrebentada, fudida, lascada, é essa que o Salgado arrumou pra gente. E eu não vejo desgraçado nenhum sendo responsabilizado por todas essas putarias que fizeram com o Vasco. Nada, absolutamente nada. A empresa é contratada por um advogado por 3 milhões, sem que passe no conselho, sem o presidente assinar, só ele contratando e assinando, e agora ele está no Botafogo. Tem que investigar a vida desse cara. Né? A outra empresa cobrando 15 milhões só para passar do modelo SAF, para dar uma assessoria para passar do modelo associativo para SAF. Quase 16 milhões. E o cara contratou esse mesmo que assinou lá o contrato de 3 milhões, está lá. É funcionário desse outro. Né? É muita putaria, cara. É muita pilantra. O lugar para ter gente safada é no tal do Brasil e no Vasco da Gama. O Vasco da Gama, então, o lugar para ter gente pilantra. Advogado, empresário, conselheiro, gestor. O lugar para ter sanguessuga, ladrão, bandido, canalha. Pilantra, não é à toa esse clube com essa torcida desse tamanho, com essa possibilidade grande de receita, ser fudido igual é o Vasco, porque o lugar para ter gente pilantra, safado e bandido é o tal do Vasco.